Hoje em dia, todos nós procuramos um fator X. Um fator X, basta ligarem a televisão. Pode ser um dom, uma característica, uma habilidade. Algo que nos distinga dos outros. Mas o que é que efetivamente distingue alguém da multidão? O que é que faz com que a pessoa se destaque? E também, que tipo de voz é que as pessoas preferem? O que é que elas gostam de ouvir? E foi isto que eu comecei a perguntar-me desde que, nos últimos anos, trabalho como coach vocal. E comecei a estudar alguns oradores que, aparentemente, parecia que toda a gente gostava e cuja voz era ouvida em todo o mundo. E comecei a estudar, por exemplo, o Obama, talvez o seu carisma, o seu timbre, a sua altura, o que é que ele teria. Mas, mais do que o Obama, comecei a ver outros oradores que, com um estilo completamente diferente, também eram ouvidos. Que estranho. Então, o que é que eles têm em comum? E daquilo que eu fui descobrindo, existem 3 coisas que líderes ou pessoas com voz têm. Elas transmitem competência na sua área, elas entregam com confiança e elas estabelecem uma conexão genuína com a sua audiência. E é muitas vezes esta terceira parte que nos falta. Então podem dizer, Inês, se eu tiver estes 3 fatores, eu consigo ter voz. Pois, efetivamente, só que nem sempre estes 3 fatores estão alinhados. Nunca vos aconteceu estarem na audiência e verem alguém que chega aqui e que fica com a voz a tremer e com as pernas a tremer e ele até é competente, mas parece que não passa essa competência. E eu, como sou curiosa, comecei a investigar e comecei a procurar o que é que leva a que, por vezes, nós não tenhamos uma percepção de competência. Encontrei alguns estudos, e um deles muito interessante, do ano passado, 2015, que diz que os oradores, o pitch, ou conhecido pelo tom de voz, influencia na nossa percepção de competência dos outros. E que, aparentemente, oradores com uma voz mais grave são percepcionados, e digo percepcionados, como sendo mais competentes. Então parece que no nosso cérebro há aqui uma zona que diz que quando ouvimos um tom de voz mais grave, parece que é alguém com mais experiência. E talvez isso seja bom para os líderes, para a liderança. Mas não só. Estes líderes com a voz mais grave, além de serem percepcionados como mais competentes, também são percepcionados como mais íntegros, mais dominantes e, esta achei uma delícia, como tendo maior força física. Claro que hoje em dia a força física é bastante útil, não é? Quando nós pensamos lá na nossa empresa e nos nossos departamentos, realmente vemos que a força física ainda existe. Mas, enquanto que no tempo das cavernas, e como disse há pouco o Nuno, realmente ele era necessário, hoje em dia não é tão necessário assim nas empresas. E aquele líder ou aquele chefe que grita, ainda existe. Alguém conhece alguém que grita lá na empresa? Ainda existem pessoas que gritam, é verdade. Só que hoje em dia não é tão bem aceito. Sabem porquê? Surgiu algo no mercado. A geração Y. A geração Y, gente nascida entre os anos 80 e 90, invadiu o mercado de trabalho e hoje em dia uma dor de cabeça para as empresas, porque é difícil motivá-los e é difícil retê-los. E estas pessoas prezam algo muito importante, a autenticidade. Estas pessoas prezam a autenticidade e eles já não se deixam levar por discursos muito bonitinhos. Eles dizem, mostra-me, dá-me o teu exemplo, mostra-me coerência entre aquilo que tu dizes e aquilo que tu falas, e aquilo que tu fazes. É esta geração que sempre foi dito que tem poder para escolherem a sua vida, que podem viajar, que podem mudar de trabalho às vezes quiserem na vida. E que nesta geração que tem muito mais para dar, e se há muito mais em nós, se há muito mais nas pessoas das vossas empresas, porquê é que não estamos a aproveitar esse potencial, esse fator X? Porquê é que os líderes não escutam? Porquê é que não escutam as suas empresas? Se até o marketing já começou a olhar para as novas gerações e começou a comunicar de forma diferente, porquê é que o líder escuta mais o mercado do que as suas pessoas? Será que depois é por isso que não é ouvido? Então, hoje em dia, além da geração Y, há vozes que estão a ser ouvidas cada vez mais alto, e essas são as vozes das mulheres. As mulheres estão a invadir os cargos de liderança, estão a invadir o mundo e são pessoas muito influentes. Então, a voz das mulheres vai se ouvir e cada vez mais alto. Então, é muito importante estar aberto à diversidade, encontrar o equilíbrio, o balanço entre uma liderança mais feminina e uma liderança mais masculina e todas as vozes que isso representa. E é muito importante saber encontrar a diversidade e saber estar junto de todos e ouvir todos. Porque isto, meus senhores, é conexão.
E isto é fator Y. Vocês estão preparados para trabalhar o vosso fator Y? Querem? Sim? Muito obrigada.